Começa agora mais uma edição do Personalidade Condominial, o podcast que discute o mercado empresarial com foco na área condominial. Sempre uma análise ampla e contextualizada com a visão e a experiência de quem conhece esse dia a dia. Personalidade Condominial. Apresentação, jornalista Lenilson Silva. Olá, meus amigos, um bom dia a todos. Hoje é sexta-feira, 4 de junho de 2021. Estamos começando mais uma edição do Personalidade Condominial. Ontem foi feriado de Corpus Christi, e o comércio e muitas atividades não funcionaram. Hoje tudo volta à normalidade. Hoje também, meus amigos, é dia da nossa coluna Ponto de Vista. Vamos abordar sobre os cuidados necessários que trabalhadores, principalmente da área condominial, precisam ter ao utilizar o transporte público, que em geral está sempre cheio e lotado, sobretudo no horário de pico, e é certamente um ambiente propício para se contaminar com o coronavírus. Vamos trazer dicas importantes com o biomédico Lucas Anandrez sobre esses cuidados no transporte coletivo, mas antes é hora de apresentar cada um dos nossos patrocinadores. Você já pensou em alugar o imóvel que você deseja, sem caução, sem fiador e sem burocracia? A Valor Imobiliária tem o Cred Prime, o mais prático sistema de locação para não deixar você na mão. Conheça tudo sobre o Cred Prime na Valor Imobiliária. É só ligar. Variedades, equipamentos e produtos de limpeza você encontra na Ponto Certo, além de preço e qualidade, preço competitivo. Na hora de fazer cotação, fale com o Valdson. Agora, se o seu problema é elétrico ou hidráulico, fale com o Raimundo na JR Serviços. Agora, em se tratando de assessoria empresarial e condominial, você fala com a Contadata, que agora acaba de disponibilizar mais uma ferramenta para os seus condomínios, o aplicativo Com21. Mais facilidade, mais comodidade para os clientes Contadata. Agora, se você está pensando em reformar ou construir, lembre-se da Amazônia Material de Construção. Aqui tem tudo o que você precisa e um pouquinho mais. Muay Thai, Personal Fight, treinamento funcional. Que tal um acompanhamento especializado dentro do seu condomínio? Com a experiência internacional do professor Ademir Silva. Junte-se a nós e seja mais um Silva. Bem, meus amigos, na nossa coluna de hoje eu apresento o biomédico Lucas Anandrez, que fala sobre o risco de infecção pelo coronavírus no ônibus coletivo. Já está comprovado que muitos trabalhadores têm se contaminado em grandes metrópoles, em trens, metrôs, ônibus, justamente por força da concentração de pessoas no mesmo espaço no transporte coletivo. Normalmente, no horário de pico, estão sempre superlotados e a recomendação de distanciamento é impossível de se cumprir. No caso de Aracaju, temos dois problemas. A vacinação continua muito lenta, ainda estamos na faixa etária de 58 anos e o que pesa nesse processo é a vulnerabilidade de muitos trabalhadores que continuam se expondo ao vírus no transporte coletivo. E nesse sentido ainda, nenhuma medida foi tomada até agora pelas empresas de ônibus no sentido de se evitar aglomeração, principalmente na hora do rush. Cada pessoa, por outro lado, tem que se virar como pode para não se contaminar. Alguns funcionários de condomínio optaram pela bicicleta. Aqueles que costumeiramente pegavam o ônibus tiveram que buscar essa alternativa para se livrar da aglomeração. Outros, que moram muito longe do condomínio que trabalham, não puderam adotar essa alternativa. Mas vamos acompanhar agora as recomendações do biomédico Lucas Anandrez sobre os cuidados na hora de pegar o ônibus para ir ao trabalho. Você que não tem outra opção se não pegar um ônibus para se deslocar, como mesmo nessas condições arriscadas, você pode se proteger. E aqui eu falo do ponto de vista do profissional de saúde. É só a gente pensar, O ônibus ele atende todos os 5 fatores que eu falei para vocês evitarem no outro vídeo. Ele é um lugar apertado muitas vezes, com baixa circulação de ar. Ele tem alta aglomeração em horário de pico, com gente que não respeita o uso de máscara, com alto tempo de exposição, principalmente se você passa horas no trânsito e que muitas vezes as pessoas estão conversando.
ou seja, emitindo gotículas de saliva no ar. E tem mais um agravante, você precisa se segurar em lugares que várias outras pessoas já pegaram ali naquele dia. Desse ponto de vista, o transporte público deveria ser repensado imediatamente, assim como a gente pensa se deve reabrir escolas, cinema, jogo de futebol. As pessoas que pegam transporte público estão tendo que assumir um risco muito alto de se infectar. Porque quanto mais gente souber como se proteger, mais rápido a gente se livra desse problema, beleza? Às vezes o que parece óbvio para mim não é óbvio para você, e o que é óbvio para você não é óbvio para os outros. Então, seria muito simples eu falar para você evitar horário de pico, não pegar ônibus, se eu olhasse só para a minha realidade. Poxa, eu tenho o privilégio de estar trabalhando de casa e eu, quando vou no médico ou resolver alguma coisa fora, eu pego um aplicativo. Mas eu realmente fiquei pensando nas pessoas que não têm essa opção. Poxa, como que alguém que pega um ônibus lotado, ainda mais depois que a maioria das cidades, ao invés de aumentar a frota de ônibus, reduzir os horários, como que essa pessoa pode se proteger? Então, eu vou simular aqui como se eu fosse pegar um ônibus, beleza? Primeira coisa, antes de sair de casa. E talvez essa é a dica mais importante que eu vou te dar e que eu não ouço muita gente falando por aí. Você que vai pegar ônibus vai assumir um dos maiores riscos de infecção que tem. Então você precisa da melhor proteção possível. Não basta falar para você usar máscara. Você tem que usar aquela máscara N95 PFF2. Essa máscara protege muito bem em ambientes fechados e não é à toa que ela é a principal escolha dos médicos que estão atendendo de pertinho os pacientes com Covid. Pessoal, essa máscara tem um ferrinho aqui, então você tem que apertar esse ferrinho para que feche aqui o espaço entre o nariz, tá vendo? Então sua boca vai ficar completamente selada e o seu nariz também. E aí ela passa o ar, não tem isso, você consegue respirar normalmente. E aí como essa máscara incomoda muito, né, ela é uma máscara muito incômoda para você usar o dia inteiro, o dia a dia e tal, você pega ela, usa só no ônibus, coloca ela num saquinho, provavelmente melhor um saquinho de papel, leva para o trabalho e leva também a máscara de pano, que aí na hora que você chegar no trabalho, você tira essa e coloca a máscara de pano, entendeu? Essa máscara, ela é feita para suportar grande quantidade de partículas virais no ar e também em ambientes fechados, então ela é muito segura para você usar em ambientes fechados. Gente, o que eu cansei de ver gente fazendo é usando aquela máscara de pano em ambiente fechado, com o espaço aqui do nariz aberto. O vírus pode entrar por esse espaço e infectar essa pessoa. Ela custa entre 15 e 20 reais, mas ela tem a vantagem de não ser descartável. Você pode reaproveitar ela por 30 dias. Então sim, você vai ter um gasto de aproximadamente 20 reais por mês, mas a sua proteção não vale 20 reais? E uma dica importante, ainda antes de sair de casa, leva uma bisnaguinha de álcool gel na bolsa. Você vai passar muito tempo no trajeto, tocando em várias superfícies. Para você coçar o olho, tacar a mão no rosto nesse tempo, não custa. Então é melhor você ter higienizado as mãos depois de sentar no seu assento. Beleza, você saiu lá de casa de máscara N95 no rosto e chegou no ponto de ônibus. A quantidade de coisa errada que eu já vi em ponto de ônibus, gente, é gente com máscara no queixo só esperando o ônibus chegar para colocar, é gente comendo, é gente falando no celular, gente aglomerada. Provavelmente, se você espera o ônibus em horário de pico, você também deve ter visto isso tudo. O ponto de ônibus ele vai estar cheio. Se afasta. Você tem que considerar que qualquer pessoa e qualquer superfície está potencialmente infectada. Se não tiver como, senta, mas de máscara e não fica tocando em muita coisa. Não conversa, não tira a máscara, beleza? E aí o ônibus chegou, só que ele está lotado. O que você vai fazer? O ônibus não cabe mais ninguém. Você vai olhar o seu horário e se você realmente tiver que embarcar, você tem que ter ciência de que você vai estar assumindo um risco maior. Se você puder esperar, espera o próximo. Se não, você vai embarcar. Só que a partir daí, a gente precisa considerar duas situações. Se o ônibus estiver lotado e você for ficar em pé, a primeira, ou se você consegue sentar em algum lugar. Nessa primeira, você ficando em pé, não tem muito jeito. O mais importante é você manter a sua máscara, evitar conversa e abrir as janelas do ônibus se tiver como, para aumentar a circulação de ar. Na hora de dar o dinheiro para o cobrador ou passar o cartão, lembra, qualquer superfície ou pessoa pode estar contaminada. Então segura a sua mãozinha, não coloca ela no rosto. Quando o ônibus parar, pega o seu álcool gel na bolsa e passa. E durante a viagem, à medida que as pessoas vão saindo, tenta se aproximar das janelas e dos corredores de circulação de ar.
Vê onde que é mais arejado no ônibus. Provavelmente próximo das janelas ou próximo das portas é mais arejado. Tenta ficar onde tem menos gente aglomerada. Pode parecer besteira, mas um estudo que rastreou as pessoas que se infectaram no transporte público viu que pessoas que ficaram 3 fileiras atrás de alguém infectado tiveram 10 vezes menos chance de se infectar do que alguém que sentou do lado da pessoa positiva para a Covid. Só o fato de afastar uma fileira da pessoa positiva já diminuía em 3 vezes as chances de se infectar. E essa chance aumentava à medida em que a pessoa ficava mais tempo dentro do transporte público. Ou seja, quanto menos tempo e quanto mais longe você ficar das pessoas, melhor. Então o ônibus vai esvaziando, dá um jeito de se afastar da maioria das pessoas. Se você tiver a oportunidade de sentar do lado da janela, melhor ainda, porque você vai ter o fluxo de ar contra você. O vento está vindo de fora e levando as partículas para dentro do ônibus. Então vai ser difícil você respirar algo de dentro do ônibus porque tem o vento empurrando ele contra o fluxo. E aí, finalmente, depois dessa viagem intensa, você finalmente chega no seu trabalho. E aí eu acho, pessoal, que o mais importante de tudo é que você usou uma máscara que comprovadamente protege, passou o álcool gel e tentou evitar contato entre as pessoas ao máximo. Essas foram, portanto, meus amigos, as dicas do biomédico Lucas Anandrez sobre como utilizar uma máscara mais segura e como se comportar no transporte coletivo. Eu fico por aqui desejando a todos um final de semana tranquilo e volto na segunda-feira com mais uma edição. A todos, um grande abraço e até lá.